Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre alimentos que nos rejuvenescem na menopausa. Alimentos que vão ajudar nós termos uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, melhorar a nossa aparência. O que será que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia, na nossa alimentação, de uma maneira simples, fácil, para a gente ter uma aparência melhor na menopausa? A gente sabe que na menopausa é da noite pro dia, a queda hormonal vem e aí a gente começa a ficar com o cabelo seco, a pele enruga, eu começo a ter uma flacidez muito maior, é da noite pro dia tudo despenca. E aí a gente precisa fazer a prevenção, a gente precisa dar coisas para que o nosso corpo tenha estrutura para segurar essa queda, para que esses alimentos que eu esteja comendo ao longo do meu dia aí, eu consiga frear esses sintomas. Porque a gente sabe que a gente vai envelhecer, a gente vai ficar enrugada mesmo, não tem jeito. Mas a gente pode retardar isso. E muitas vezes quando a gente acelera esse envelhecimento, tá ligado com o que a gente tá comendo. Eu sempre falo aqui que a gente tem que cuidar de dentro para fora. O que será que eu estou colocando aqui dentro para que o meu corpo faça as reações bioquímicas corretas, para que ele trabalhe ao meu favor? Então nós temos que dar uma ajuda. Ele não vai fazer tudo do milagre divino, tudo sozinho. Ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa que a gente coloque os nutrientes para que ele faça as coisas direito. E a gente no nosso dia a dia, no estresse que a gente vive hoje, a gente acaba muitas vezes não pensando na qualidade. E aí chega a menopausa e eu começo a ter vários sintomas. E aí uma das coisas que começa a pegar é o nosso envelhecimento precoce muito rápido. Então a gente precisa cuidar, meninas, cuidar do nosso corpo, cuidar do que a gente está colocando. Então eu separei alguns alimentos aí que é importante, que tem uma ação aí nessa parte de estética, pensando em pele, em rejuvenescimento, para a gente estar colocando aí no nosso dia a dia. E são alimentos fáceis do dia a dia. E um dos alimentos que eu separei é o chá verde. Por que, Catarina, você escolheu o chá verde? Porque o chá verde ele é muito consagrado cientificamente. Ele tem inúmeros estudos mostrando ação benéfica quando eu uso o chá verde no meu dia a dia. E o chá verde, ele vem lá da Camellia sinense. Então ele tem uma ação aí muito interessante como antioxidante. E o que faz a gente envelhecer rapidamente? Quando a gente está formando excesso de radicais livres na nossa corrente sanguínea e a gente tem aquele excesso e não tem amiguinhos lá dentro que tirem aquele excesso de radicais livres. E aí eu começo fazer o envelhecimento muito mais rápido. Então eu preciso dar alimentos protetores que nos acode, porque infelizmente a gente não tem como ficar livre do estresse. A gente não tem como, mas da química arada que a gente está exposto, né? Por mais que a gente se cuide, a gente está exposto. Então a gente precisa arrumar uns soldados, uns defensores que ao entrar lá dentro nos protejam e retarde o aparecimento de doença. E o chá verde, ele tem essa ação antioxidante, então ele chega ali e nos ajuda a varrer, a eliminar aquele excesso de radicais livres que está acontecendo, aquele excesso de químicas, de metais que está chegando ali no nosso corpo. Então o chá verde, ele tem polifenóis, epigalocatequinas, então ele apresenta essa ação antioxidante natural do nosso corpo. Então, assim como outras funções, por exemplo, anti-inflamatória, carcinogênica, então ele nos protege. Então, o ideal aí, a gente tá consumindo aí, né, o chá verde, ter um hábito. E eu sempre falo aqui
que não é a gente colocar um dia e tá tudo certo. Não, a gente ter um hábito para a gente estar colocando esses alimentos no nosso dia a dia, ter uma rotina para que todo dia o nosso corpo receba, porque ele recebeu hoje, amanhã ele não recebeu, ele não vai fazer as coisas direito. Então a gente precisa estar dando esses nutrientes, esses compostos ativos aí. E o chá verde, ele também tem uma ação na nossa, quando a gente vai tomar sol, que a gente fica vermelho, que a gente forma aquele eritema, o chá verde, quando eu tomo chá verde, ou quando eu até faço uma compressazinha assim de chá verde, eu melhoro aquele vermelhidão, por exemplo, do sol que acontece, ele melhora a nossa pele. E quando a gente pensa nesses chás aí, meninas, vamos pensar nos chás. Então a gente tem lá que vem da Camellia sinense, a gente tem o chá verde, nós temos o chá vermelho, nós temos o chá branco. Então esses chás, eles são interessantes a gente ter o hábito de estar colocando aí no nosso dia a dia. E sabe uma outra coisa que a gente pode estar colocando aí, além do chá verde? São os temperos. Os temperos, eles são maravilhosos e muitas vezes a gente não se atém nos temperos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na salsinha, na cebolinha, na cebola, no alho, o alho tem estudos mostrando que ele retarda o envelhecimento da nossa pele. Então vamos imaginar, a gente pode estar colocando aí, né, o alho no nosso dia a dia. Ele faz ele tem uma característica de melhorar as linhas finas das nossas rugas. Então os estudos vêm mostrando esse efeito protetor aí do alho. E nós temos uma outra ervinha que é fantástico, que a gente também deve estar usando todos os dias, que é o alecrim. O alecrim, ele tem também essa ação antioxidante, ele vai atuar também na nossa circulação, na nossa tonificação do sangue, né? Então, melhorando o nosso sangue, ele reduz o envelhecimento precoce da nossa pele. Então, pode ser um hábito que a gente pode estar colocando, por exemplo, o alecrim. Vamos imaginar, eu fiz uma saladona ali. Eu posso estar colocando raminhos de alecrim nessa salada. Eu posso estar fazendo um chá de alecrim. O chá de alecrim é muito excelente também para a memória, além de ter essa ação antioxidante. E é uma plantinha fácil da gente estar encontrando aí, e na estética, pensando em pele, ele é excelente, porque ele tem essa ação aí anti-inflamatória. O que a gente pode pensar em termos desses temperos? A gente pode ter uma mistura, fazer uma mistura de temperos para a gente ter em casa. Então vamos imaginar, vamos pegar lá vários ingredientes, que tem essa ação anti-inflamatória, antioxidante, aí que tem essa ação na nossa pele, no rejuvenescimento. A gente pode pensar, vamos colocar tudo no liquidificador, vários temperos. Então vou dar aqui uma receita para vocês estarem usando no dia a dia. Vocês podem comprar aquela alga nori, que tem clorofila, tem magnésio, que é bem interessante, que atua na tireoide. A gente joga ali, pica e joga ali no liquidificador. Umas 30 gramas mais ou menos de alga nori. Vamos imaginar aí uma colher de sopa de orégano, que é um fitoterápico excelente também. Vamos imaginar colocar alho, pode ser o alho desidratado. Vamos imaginar aí uma meia xícara de alho desidratado. Vamos pensar cebola também desidratada. Açafrão, uma colher de sopa de açafrão, uma colher de sopa de cardamomo, que é aquela sementinha que também tem funções interessantíssimas aí para o nosso corpo, processo digestivo, várias funções aí interessantes aí. Pimenta, a gente pode pôr gengibre, pó de gengibre. Então a gente faz uma mistura disso tudo aí e tritura no liquidificador. Triturou no liquidificador, ele vira um pó. Aí esse pó a gente coloca, por exemplo, num recipiente, num vidro, e aí nós vamos usando essa mistura desses compostos ativos aí na nossa alimentação, como tempero, né, nos molhos, para salada. Então é uma coisa simples, e esse tempero a gente pode usar os ingredientes que a gente tem. Não tem orégano, mas tem alecrim. Então, tem salsinha. Então a gente pode estar fazendo uma mistura do que a gente tem aí e tá usando aí no nosso dia a dia aí esse tempero aí. Então, quando a gente pensa em rejuvenescimento da pele,
Quanto mais a gente usar esses temperos naturais, essas ervas, manjericão, hortelã, o alecrim, a orégano, né? Salsinha, cebolinha, o alho, a cebola, todos esses temperos, eles são muito interessantes. Assim como hoje tem muitos estudos também mostrando a ação da cúrcuma, do açafrão. Então ele tem uma ação anti-inflamatória no nosso corpo, ele tem uma ação no humor, ação antidepressiva, né? E ele ajuda muito também na saciedade e ele tem um efeito antioxidante. Então quando eu tô consumindo lá a cúrcuma no meu dia a dia, eu tô dando esse efeito antioxidante, que são os varredores dos excessos de radicais livres que vão entrando. Como eu falei, a gente não tem como ficar livre do estresse, mas a gente tem que dar ajudantes lá dentro que nos protejam. E a cúrcuma pode ser um aliado aí que eu posso estar colocando nessa alimentação aí como um todo. E aí, outros alimentos assim que tem essa ação, vamos pensar em termos de rejuvenescimento, de prevenção de rugas, né, de pele, a gente pode pensar aí em tudo que tem pigmentos, né, assim, pigmentos vermelhos, pigmentos amarelos. Então, assim, esses pigmentos, vamos imaginar aí, por exemplo, das frutas, né, então, por exemplo, frutas, a maçã, a manga, cores avermelhadas, né? Então eles têm substâncias como, por exemplo, a protoantocianidinas, que são importantes aí para fazer, que tem uma ação antioxidante, e eles também têm uma ação em quelar metais tóxicos que entram no nosso corpo. Então quando a gente pensa em envelhecimento, a gente tem que dar os protetores que têm essa ação antioxidante, mas também tem que pensar em substâncias que tire os metais que a gente consome no nosso dia a dia, que tire as químicas que tá entrando o tempo todo. Para quê? Para que a gente vai deixando a nossa casa limpa, organizada. E aí a gente fica com uma menopausa sem sintomas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, então a nossa escolha no nosso dia a dia, tudo que tiver cor. Então, se eu estou pensando num prato ali, eu estou num restaurante. Então, tudo que for assim colorido, é importante eu estar colocando, porque ele vai ter essa ação aí antioxidante. Então, por exemplo, a gente tem lá, vamos pensar aí nas frutas, as cerejas, a uva vermelha, a cebola roxa, a berinjela, o rabanete, né, o repolho roxo, né? Então, assim, tudo que for mesmo, por exemplo, vou comprar alface. Se eu comprar alface roxa, eu vou ter uma ação melhor do que a verde. Então, eu vou ter esses compostos aí melhorando os nossos radicais livres, aí expulsando o excesso desses radicais livres do nosso corpo. Então, tudo que for as frutas vermelhas, por exemplo, elas são muito estudadas hoje com essa ação anti-inflamatória, antioxidante, protetor, né, que são os varredores dos nossos radicais livres, evitando doença. E tem uma ação aí na nossa pele, no nosso cabelo, ele retarda aí o envelhecimento, né? A gente vai envelhecer, mas vamos envelhecer com calma, tranquilo, de uma maneira sem forçar, né? De uma maneira normal, digamos assim. Então, sempre que vocês forem pensar em alimentos e tiver coisas vermelhas, né? O tomate, a uva, o açaí, a acerola, o morango, vamos pensar framboesa, mirtilo, melancia, aquelas blueberries, né? Tomate, então ameixa, tudo isso tem cor. E aí a gente tem que estar colocando aí na nossa alimentação. E aí quando a gente pensa aí nessas, por exemplo, o mirtilo, né? O mirtilo tem uma ação fantástica, pensando em rejuvenescimento, em eliminar excesso de radicais livres. Ela tem uma ação fantástica em termos de antioxidante, nos proteger. Só que, infelizmente, o mirtilo é caro, né? Nem todo mundo tem acesso ao mirtilo porque é muito caro. Mas a gente pode pensar na época do mirtilo e comprar aquelas frutas, e daí quando tiver barato, a gente compra, e a gente congela e deixa lá no saquinho essas frutas vermelhas pra gente ir usando durante o ano, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então a gente vai estar dando esses compostos aí
avermelhados aí, né? E também quando a gente pensa aí nas frutas, nós temos também os flavonoides presentes nas frutas, né? Então esses flavonoides, eles têm uma ação também anti-inflamatória, antioxidante, eles vão melhorar também antitrombótica, né? Para não formar coágulos sanguíneos aí, para que o nosso sangue flua, né? Melhorando varizes, trombos, essas coisas assim. Também antimicrobiana, né? Então expulsar fungos, né? Parasitas, coisas ruins que vão entrando no nosso corpo. Antitumoral também, né? Então a gente tem uma proteção deles. E também quando a gente pensa nesses flavonoides, a gente tem um ajudante ali para quelar os metais que vão entrando no nosso corpo. E tem essa função também de aumentar a nossa imunidade. Então quando a gente pensa em rejuvenescimento de pele, a gente tem que pensar em todo esse processo. Eu tenho que estar bem, a minha máquina tem que estar trabalhando por mim. E aí, a gente também tem que pensar nos alimentos, por exemplo, o que a gente tem que dar preferência aí no nosso prato. Tudo que for amarelo, né? Então, assim, os alimentos amarelados, eles têm uma ação, porque eles têm beta-caroteno, que vão se transformar em vitamina A no nosso corpo, que tem uma função incrível, pensando em pele, cabelo, em rejuvenescimento. Então, por exemplo, a cenoura é fantástica. A cenoura, ela tem poucas calorias, ela tem muita água, né? Então, assim, o que a gente precisa. Ela tem, por exemplo, uma quantidade de fibras muito boa, aí pensando em termos de melhorar as funções de fibra. Ela é rica, né, em vitamina, em beta-caroteno, e ela é interessante para o nosso cabelo, para nossa unha, para nossa pele. Então, assim, ela vai melhorar a qualidade da nossa pele. Então, por exemplo, eu comi cenoura, eu fiz um suco de cenoura e fui pro sol. Ele vai dar aquele bronzeado bonito, aquele bronzeado protetor, né? É diferente quando eu tô, por exemplo, com a minha máquina, digamos, tudo bagunçada. Tô comendo errado, o meu rio lá dentro tá tudo sujo. Aí eu vou tomar sol. Então aquele sol, ele vai me envelhecer, ele vai piorar as coisas, porque eu vou ficar mais vermelha, vai ser ruim. Agora, eu vou pro sol, eu estou com a minha máquina limpa, eu estou consumindo compostos ativos que protegem a nossa pele, né? Como os alimentos avermelhados, os alimentos amarelados. Então eu estou me alimentando corretamente, eu não tenho excessos de metais no meu corpo, excessos de toxinas. Eu tenho uma resposta dessa pele muito melhor. É aquele sol com mais qualidade, porque eu tenho protetores ali para não fazer aquela pele envelhecer pelo sol que eu tô tomando. Então eu me protejo. Então tudo que for amarelado, a manga, a abóbora, a cenoura, né, o mamão, então assim, são alimentos muito interessantes pensando em pele. Então eu posso estar colocando aí no meu dia a dia, né, um mamão de manhã, uma cenoura no almoço, fazer um suco de cenoura, né, eu posso estar melhorando. E quando a gente pensa também nesses alimentos amarelados, a gente tem, por exemplo, uma ação também na acne, naquela pele seca, né? Então a pele seca, ela melhora, eu tenho mais brilho no cabelo, assim, aquela descamação de unha, o olho seco. Então tá tudo ligado com com a vitamina A, com esse beta-caroteno aí que a gente tem que estar consumindo no nosso dia a dia. E aí também tem uma outra fruta aí muito interessante, com muitos estudos também mostrando a ação dela, é a romã, mas infelizmente a gente sabe que a gente não encontra mais no final do ano, a gente sabe que ela não é muito barata. Então também, quando eu encontrar um preço mais acessível, eu posso comprar, eu posso congelar ela também para estar usando aí no decorrer. E a romã eu posso usar tudo, a semente, toda ela. Aí eu posso estar congelando, então eu posso fazer um suco de romã, por exemplo. Então, por exemplo, ela reduz o efeito do envelhecimento, por exemplo, causado. Então, quando a gente está na menopausa, o que vai acontecer? Nós temos a queda do estrogênio. E o estrogênio favorece essa flacidez de pele, esse envelhecimento muito rápido. Por isso que a gente olha no espelho num dia e no outro dia a gente vê, meu Deus, o que aconteceu comigo? Porque começa a despencar tudo realmente. E é da noite pro dia com a queda hormonal.
A romã, ela tem essa ação aí hormonal, fitoestrógena, né, que a gente fala. Então, ela também ajuda a melhorar esse efeito que o estrogênio está fazendo com a queda do estrogênio, quando eu coloco na minha alimentação. Então, ela tem, assim, esse efeito antioxidante, anti-inflamatório. Então, eu posso estar, por exemplo, fazendo um suco de romã aí, aproveitando o verão, final de ano aí. E como eu falei, enquanto tá caro a romã, a gente pode comprar num momento que esteja mais acessível e congelar, pra gente estar meio que usando assim no dia a dia. Eu sempre falo aqui que não é o dia a dia, né? Um pouquinho ali, um princípio ativo aqui, que aí a gente vai, né? Daí na soma a gente vai formando vários princípios ativos aí para estar nos protegendo, para estar nos cuidando. E aí, quando a gente pensa também em pele, né, em rejuvenescimento, uma coisa que a gente não pode esquecer é da vitamina C. A vitamina C ela é fundamental para a gente estar colocando. E não adianta, meninas, eu comi hoje, daí eu fico uma semana sem comer, né? Então não vai adiantar. O nosso corpo, para fazer essas reações, está tudo sempre renovando, o tempo todo renovando. Então vamos imaginar se eu tô lá. Se eu não tenho matéria-prima, ele renova errado. Aí é onde que a gente forma ruga, a gente envelhece. Agora, se tá entrando nutriente, ele retarda aquele processo. Não vai formar aquela ruga, aquela flacidez. Então, eu tenho que estar colocando todos os dias para eu ter o benefício. Então, eu tenho que ter, como eu falo, uma rotina na minha vida da minha alimentação. Fontes de vitamina C no meu dia a dia aí, porque ele tem uma prevenção no envelhecimento, ele vai atuar lá, ele é importantíssimo para o nosso colágeno da nossa pele. Sem vitamina C eu não formo colágeno, então eu posso estar tomando, mas não tem vitamina C, eu vou ter um prejuízo aí. Então, se eu quero ter pele, retardar o envelhecimento, a vitamina C não pode faltar. E aí, quando a gente pensa na vitamina C, o que a gente tem que pensar? Nas frutas cítricas, né? Então, vamos imaginar assim, no limão, vamos imaginar o morango, o abacaxi, a laranja, a cerola. Então, são alimentos ricos em vitamina C. Então, que eu vou estar colocando. Então, eu posso estar colocando. A vitamina C também não adianta eu me entupir num dado momento. Tá? Ela tem a durabilidade pouca, então eu preciso, para que todas as reações funcionem corretamente, eu tenho que estar dando a vitamina C ao longo do dia. Então, de manhã eu comi um kiwi, no meio da manhã eu comi um morango, à tarde eu comi uma laranja, um suco de acerola. Então, eu vou dando esses compostos aí para que a célula esteja recebendo ali o tempo todo um pouquinho de vitamina C para estar tendo essa resposta. Então, muitas vezes as pessoas tomam suplementos de vitamina C, uma mega dose de vitamina C. Não vai resolver, porque ela vai cair rápido. Eu tenho uma absorção melhor da vitamina C quando eu dou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e eu vou colocando aos poucos essa vitamina C. E quando a gente pensa também em pele, a gente também não pode esquecer de estar lotando o nosso prato com uma substância que chama-se indol 3-carbinol, porque ele também vai ter uma ação aí, antioxidante, varredoras de metais, ele vai ajudar os nossos hormônios, estrogênio, porque se eu quero melhorar essa queda hormonal, o indol 3-carbinol ele tem ação ali no estrogênio para diminuir o nosso envelhecimento. Então, o indol, onde está presente, Catarina, essa substância? Nos compostos enxofrados, tudo que tem enxofre na composição. Então, vamos pensar assim, brócolis, couve-flor, vamos imaginar aí couve de Bruxelas. Então, assim, todos esses compostos enxofrados, eles vão ter esse indol 3-carbinol. Então, é interessante que eu vá colocando aí esses compostos, porque ele vai ter uma ação em limpar o meu fígado. Se eu tenho um fígado legal, eu vou ter uma reação bioquímica correta acontecendo. Ele vai ajudar a eliminar metais e ele vai ajudar os nossos hormônios a ficar no estrogênio bom, né? A melhorar o nosso estrogênio aí. Então, esses compostos eu posso estar colocando aí na minha alimentação, por exemplo, lá no almoço, eu fazer um prato de salada e colocar lá brócolis, outro dia eu coloco couve-flor, outro dia eu faço uma couve refogada, e assim eu vou estar colocando esses compostos aí na minha alimentação.
E também, meninas, a gente não pode esquecer das folhas verdes. As folhas verdes, né? Então, assim, tudo que for verde, né? Além de conter magnésio, a clorofila, eu tenho uma ação antioxidante aí. Então, essas folhas verdes, eu posso fazer uma variedade, um mix de folhas verdes ali no meu prato para estar melhorando, né? Então, vamos imaginar, eu peguei uma saladona, coloquei alecrim, eu coloquei o tomate, o vermelho, né? Eu piquei uma fruta, então eu dei cara para essa salada, né? Então eu vou comer com muito mais gosto aí, né? Então essas folhas verdes têm estudos, então além de ter, por exemplo, vitaminas, minerais, o ácido fólico, que é muito importante para nossa pele, tem estudos mostrando que eu prolongo os nossos telômeros, né? Então quando eu vou envelhecendo, eu vou diminuindo os telômeros. Eu até tenho um vídeo no YouTube falando do envelhecimento e eu falo bastante dos telômeros, que é como se fosse o cordão de um cadarço, de um tênis, aquela pontinha que é plastificada ali do tênis. Vamos imaginar que aquele é o telômero. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos encurtando esse cadarço, né? Então, quando eu coloco, então assim, os verdes, os vegetais, tem estudos mostrando que eu prolongo os telômeros, então eu não deixo com que eles vão diminuindo. Então é interessante eu estar colocando aí na minha alimentação. E um outro alimento que é importante são as gorduras boas. Então, por exemplo, os oleaginosos, né? Então, por exemplo, castanha, nozes, amêndoa. Vamos imaginar aí o abacate, um azeite de oliva. Então, eles têm uma ação na parte cerebral, na nossa membrana, na nossa pele, antioxidante, anti-inflamatório. Então, eu posso estar jogando na minha salada, junto com uma fruta, eu posso estar colocando esses compostos aí para estar melhorando aí a minha pele. Além disso, a gente não pode esquecer também dos frutos do mar, os peixes. Eles têm uma ação também, porque eles têm uma ação anti-inflamatória, eles são ricos em proteína. E, por exemplo, vamos pensar aí o salmão, a tainha, são ricos em ômega 3. E o ômega 3, ele tem uma função também muito interessante na nossa pele. Então, naquelas linhas, então ele atenua as linhas que vão acontecendo no nosso rosto, naquelas linhas mais profundas. Então, o ômega 3, ele vai atenuando isso. Então, fontes de ômega 3, por exemplo, a linhaça, o salmão, mas é interessante que seja aquele salmão de cativeiro, né? Que aí a gente tem um teor de ômega 3 aí. E estudos mostrando que o ômega 3 ele tá ligado aí com o nosso rejuvenescimento da pele. Então, é importante assim, a gente tá colocando aí no nosso dia a dia aí essa fontes, né, de ômega 3. Então, quando a gente pensa aí nesses alimentos, né, a gente tem que estar colocando alimentos que têm uma ação antioxidante aí para o nosso corpo. E aí, como é que a gente pode pensar em estar misturando de repente tudo isso? Ai, Catarina, não tenho tempo, é tudo muito corrido, né? Eu posso pensar num sucão, né? Num sucão com todos esses compostos aí, tipo um suco verde, né? Que vai estimular, por exemplo, a produção das nossas hemácias, que vai melhorar as nossas células, que vai ter fontes de clorofila, né? Então, eu posso pensar aí nas folhas verdes, eu posso pensar, por exemplo, colocando hortaliças aí, os próprios sucos de clorofila, né? Tem uma ação aí, a beterraba tem uma ação benéfica, quando eu misturo, por exemplo, cenoura, beterraba e limão, tem uma ação antioxidante aí muito interessante. E nas minhas escolhas, né? Nas minhas escolhas do meu dia a dia, eu tô num restaurante por quilo, eu vou selecionando ali e colocando esse prato mais colorido, né? E ter o hábito de estar colocando uma fruta rica em vitamina C, uma fruta amarela rica em vitamina A. Então, são coisas fáceis, meninas, a gente tá colocando no nosso dia a dia. E aí vamos pensar, por exemplo, num suco. Imagina que eu bata lá no liquidificador uma fruta, escolha uma fruta vermelha. Por exemplo, vamos pegar uma maçã que tem uma ação depurativa. Aí a gente pode pegar um alimento diurético que tem bastante água. Vamos pegar um pepino que tem bastante água. A gente pode pegar um broto, né? Um
broto aí, então, por exemplo assim, broto de alfafa, broto de grão de bico, broto de lentilha, ervilha, tem vários brotos no mercado. Eu posso pegar um punhado desses brotos e colocar ali no meu liquidificador. Eu posso pegar também uma folha, então, por exemplo, pode ser um agrião, uma couve, uma rúcula. Então eu jogo ali uma folha. Aí eu posso jogar ali também uma raiz. Então pode ser, por exemplo, uma cenoura, uma beterraba, um inhame. Então eu posso jogar ali um pedaço de raiz. E aí eu coloco isso no liquidificador e o pepino ele vai dar aquela água, né, ali. E aí eu vou, tipo, pego alguma coisa para fazer o socar ali isso tudo que eu coloquei, e eu trituro isso ou numa centrífuga ou no liquidificador, né? Então eu vou triturando isso e vai formar um suco vivo que a gente fala, né? Um suco forte. Aí eu posso passar sabe aqueles voal, aqueles voalzinho, eu passo e daí fica aquele suco vivo ali, bem forte. Eu posso, por exemplo, ao longo do meu dia tomar um sucão desse agora no verão aí, eu posso estar usando esse suco no meu dia a dia para dar esses compostos ativos aí, para estar melhorando a minha célula, meu sangue, minha pele e colocando esses alimentozinhos do meu dia a dia aí para estar enriquecendo o meu prato, cheio de fitoquímicos, flavonoides, nutrientes, para que eu fique aí com uma pele bonita, o cabelo bonito, que eu retarde esse envelhecimento e fique bem na menopausa sem sintomas, que eu passe a menopausa, que o resto da vida, mas que eu passe por essa nova fase da menopausa sem sintoma, passe bem, com qualidade. É isso que a gente quer. Tá bom, meninas? Me conta aí se você consome um desses alimentos aí que eu falei no seu dia a dia. Me conta aí que eu quero saber. Beijo!